Uma reflexão muito simples para os meus caros compatriotas angolanos. Aconteceu uma das maiores atrocidades. Meu irmão, aquele menino que viu a mãe dele lhe bondaram no Ibongo, eu vou usar aqui termos simples para vocês entenderem. Lhe bondaram no Ibongo. Aquilo é traumatizante de tal forma que um gajo começa a pensar, se acontecesse comigo, o que eu faria? E você começa a ter muitos demônios na cabeça, estás a ver os piores demônios. O que seria? Porque e o Estado angolano claramente está a mostrar que não vai acontecer nada com as polícias. Dá para identificar quem matou, pelo menos dá. Por quê? Porque aquilo tem vídeo, sabe-se a zona é na Caope, e sabe-se qual é o carro que estava a patrulhar aquela zona naquele momento, porque os carros não saem da esquadra a qualquer altura quando lhes apetece. Ok? Então, dá para perceber, os polícias que estavam na viatura sabem quem foi a pessoa que disparou, porque no vídeo dá para ver, naquele momento, quando alguém está a disparar, você que está de lado, sabe quem é que matou a senhora. O juiz da patrulha sabem quem foi o indivíduo que disparou a queima-roupa contra a senhora. Quer dizer, o I está devidamente identificado e não vai acontecer nada porque a ordem veio de cima. Veio de onde? Do sacana diabo que vocês dizem que é carismático, aquele feio. Eu até sou homem, mas aquele pai é feio. Esse pai, então, que é o ministro do interior, estou mesmo muito irritado. Manuel Homem, que é mais uma Manuela mulher do que homem. E a ordem veio do Mimoso, do João Lourenço. Porque a polícia não faz nada se o MPLA não mandar. Então eles foram para a rua para disparar, para bondar. Não é mais outra história. Então o Wiki bondou também não vai ser criminalizado. Porque me mandaram e eles gostam de cumprir ordem de matar a população. Mas eu recuando, me colocando no lugar desse puto, me vem boi de demônio, tipo, primeiro, estão a falar que aquele carro é da Caope. Estou já a fazer cálculo. Estão a falar que aquele carro é da Caope. Vou descobrir quais são os bongos que bombam na Caope. Quais são? Devagar e bem você faz essa investigação. Ele é puto. Por isso é que quando nos filmes nós andamos a assistir que o artista começa a caçar os bandidos um por um e eles bonda. Isso também pode acontecer na vida real. Porque imagina que acontece comigo. Isso não passa assim no barulho. Eu sou um gajo fudido. Não... Isso é ilusão pensar. É só porque é na mãe dele. Porque se é na minha mãe, eu estrago minha vida. Caço os polícias um por um, corto a cabeça. Isso não é brincadeira. Manda lixar se o vídeo não viralizar. Identifico a Caope e meto picanha, polícia por polícia. Isso não é brincadeira. Porque, quem é que vai te adiantar viver se a tua mãe lhe bondar assim na tua cara? Você já não vai viver mais em paz. Não adianta mais. É porque ele é puto também. Talvez, não acredito que ele vai esquecer. Ou não acredito que ele vai esquecer. Mas eu nessa idade, da forma que eu me vejo, se isso acontece com a minha mãe, minha vida já estragou, porque se eu deixar assim, minha vida na mesma está estragada. Porque na minha cabeça, minha mãe parou, porque o bongo lhe bondou. Então não tem como mais eu ter uma vida normal, a vida já não vai ser normal. Podem me pagar escola, podem me dar boi de mambo para me esquecer, já não vou esquecer. Então se a vida já estragou, também já não vai me adiantar muito estragar a vida, picanhão e bongo. Não, tá excitado. Não, mas a vida tá assim. O próprio policial que devia defender a minha velha não defendeu. Tá entendendo? Então, eu tô só a fazer uma reflexão. Não aconteceu comigo, então não vou fazer. Eu tô muito sentido. Porque o puto lamento. Não, mas você é líder. Não, essas coisas nós não podemos se habituar. Ainda mais quando o Estado que devia proteger dá aquela imagem de impunidade. Então, nossos polícias em Angola são impunes. Que eles recebem a ordem do Estado e só executam. Então, uma cena como essa com a minha velha, meu irmão, minha vida mesmo já estragou. Não dá mais. Porque a vida do puto estragou mesmo. Ele não vai crescer, vai viver, vai morrer quando ele envelhecer, ou sei lá como ele vai morrer. Mas a vida dele estragou mesmo. Não vale a pena nós se mentir aqui, porque não, agora vamos lhe apoiar, vamos lhe dar dinheiro. Não, vida dele já estragou. Então não adianta. Não tem mais diferença se fosse eu. A vida já estragou. Não tem mais diferença se eu vou estragar agora.
Mas os polícias têm que perder esse hábito da impunidade. Já que o Estado não pune, eu se fosse com a minha velha, meu irmão, não tenha dúvida. É mesmo te picanhar, que não há história aqui para contar. Ah, é rancoroso. Eu sou rancoroso, não brinca. Tem que te picanhar mesmo, porque esses bongos merecem. Como é que você vai na rua? Quer dizer, as pessoas já estavam a fugir. Qual era a necessidade de você matar a senhora queima-roupa? As pessoas já estavam a fugir. Eu sei que vão cortar lá umas partes para dizer que eu sou rancoroso. Rancoroso não é só eu. Gelo também é rancoroso. Com o naramboa dele, não fez que no Zedo. Ninguém está falando, então podem cortar também essa parte. O João Lourenço, nós sabemos que a mboa dele cunaram, saiu o filho e tudo. Não dá para esconder esse cochongo. Então, pô, esse mambo é gato. Mas a minha chamada de atenção, os pastores. Eu falo muito dos pastores, porque os pastores é uma franja de burladores que estão tipo intocáveis. Estás a entender? Estão intocáveis, porque eles controlam uma grande franja da população, assim como a UNITA também. A UNITA também, os partidos políticos, a UNITA e outros cabrões também, não fazem nada de jeito. Isso é massacre queima-roupa. O que causou esse massacre? Aumentaram mesmo só o preço do combustível e deu nisso. O Estado, para intimidar, mataram boa de gente, feriram um monte de gente. A oposição fizeram lá um discurso com uma senhora, uma deputada também, uma faminta que anda por aí para o drabá. A nível do partido, da oposição, dos partidos da oposição, também fizeram lá umas declarações de mentira, porque o MPLA que dá dinheiro, senão vai cortar. Outra porque uma mboa que é embaixadora, sei lá, do turismo, fez uma publicação, depois apagou. Quer dizer, isso virou uma selada, todo mundo a tentar fingir que está comovido. Mas os pastores são já aquelas franjas que não se tocam. Mas o que Jesus faria nessa situação? Jesus ia mesmo assistir assim à injustiça. Nós vimos boa da história da Bíblia. Jesus nunca se calou com a injustiça. Jesus enfrentou o poder político. Então vocês praticamente estão a nos odrabar, porque se vocês dizem que são representantes de Jesus na terra, mas não falam nada, se calam diante da injustiça, vocês são odrabão. Vocês estão a nos odrabar só para tirar nossas ofertas. Ah não, mas a igreja não se mete em política. Se mete. Tem que defender o teu povo, tem que pelo menos ilustrar eles, dizer que aquilo não está bom. Tem que ter mensagem de repúdio. Não tem nenhuma mensagem de repúdio. Vi uma mensagem, não sei se é o pastor Francisco, da Assembleia de Deus Pentecostal, da minha igreja, que fez ou não, onde ele vai já tá vendo, de burlar só para não... Porque, se nós analisar bem, o pastor Francisco foi condecorado, esse é o segundo vídeo que eu falo disso. O MPLA não condecorou ninguém que não compactua com ele. Ninguém. Podem ver nas condecorações. Todos aqueles que foram condecorados são pessoas que colaboram com o MPLA. Então isso indica que o nosso pastor Francisco colabora com o MPLA. Agora está aí desviado? Não. Nós não podemos se habituar a não questionar alguns atos dos nossos líderes só porque eles são líderes religiosos. Isso não faz sentido. Deus nos deu uma consciência e essa consciência tem que ser usada. Não pode ser. Quando está tudo bem, Deus está ajudando. Quando estamos amém. Quando está tudo mal, todo mundo está se acovardar, está a fugir porque se questionar é pecado. Não, isso não é assim. Questionar não pode ser pecado. Então, se questionar é pecado, por que Deus nos deu cérebro para pensar e questionar? É mesmo das questões que vem o conhecimento. Deus tem poder, tem. Isso é uma questão. Deus tem poder, tem. Como é que se manifesta o poder? É aí que nós começamos a conhecer o próprio Deus, das questões. Agora, não pode ser para a questão do bem, tá bom? Para a questão do mal, não tá bom. Epa, mano. Pastores, vocês... Ainda bem que o tempo da informação chegou e nós estamos a vos descobrir. Vocês são burladores. Sobrevivem das nossas ofertas, se tornaram milionários, porque o pastor Francisco é milionário. O dinheiro veio das ofertas. Veio dos pacatos cidadãos que trabalharam assim como eu trabalhei, contribuí muito nessa igreja. Contribuí muito. Me burlaram, vocês me burlaram. A partir da igreja do pastor Daniel, no Xindungo, me burlaram, porque vocês me entraram buenamente para dar dízimo, para dar oferta, se enriqueceram também com um pouco do meu dinheiro. E muitos pastores ainda da Assembleia continuam a se enriquecer com o dinheiro de muitos crentes burros que estão aí. Não é que eu agora não acredito em Deus, acredito, mas a forma como vocês estão a vender o cristianismo, é questionável. As pregações são de bênção que passam anos e anos e não acontecem. Profecias de mentira.
Não façam isso. Defendam o vosso povo que vos sustenta. Porque vocês, quando a igreja está cheia, vocês ficam alegres. Porque sabem que resulta uma boa oferta lá. Quando está vazia, vocês ficam tristes. Defendam esse povo, não façam isso. Mas quanto a esses policial, vocês têm sorte que aquela é uma criança. Porque eu acredito que se fosse um da minha idade, vocês polícia que andaram nesse patrulheiro, vocês todos iam morrer. Estou a vos falar, vocês todos iam morrer. Não é brincadeira. Mas vocês têm a vossa sorte. Que Deus vos abençoe. Mas um dia, vocês polícia assassino, vocês vão saber como se constrói canoa com 2 madeiras. Alto comando, tenho dito.